E aí pessoal, tudo bom? Demorei, mas voltei aqui para gravar as demais aulas. Eu prometi que colocaria todo o conteúdo de direito que foi cobrado nesse edital para oficial da promotoria. E eu estou aqui para cumprir minha promessa. Lembrando a vocês que eu não ganho nada com isso. Eu tenho meu trabalho e eu tenho meu alvo a ser atingido no serviço público. O meu foco é o concurso para delegado federal, mas eu sei que há um caminho a ser seguido, preciso terminar a faculdade. Isso não impede que eu já estude, né? Mas eu também sei como é difícil a vida de concursando. Eu não falo concurseiro porque concurseiro é aquele cara que está sempre estudando e nunca passa em concurso. Agora concursando não. O concursando ele está se preparando para um dia chegar no seu cargo, no seu concurso, aquele desejado. Então, eu considero vocês que se dispõem a assistir essas aulas não, né, essas leituras, eu considero vocês concursando e tenho certeza absoluta, sem querer ser redundante, que todos vocês conseguirão atingir os seus objetivos, né? Porque se você está disposto a ouvir uma leitura tão cansativa, porque a lei de improbidade é uma lei legal, tal. O direito constitucional é uma matéria legal de se estudar. Agora, os atos normativos, né, o 314, esse mesmo que eu vou ler agora, que é o ato normativo 664, eles são chatos, mas são muito importantes. Por quê? São importantes porque esse ato 664, né, de 2010, ele vai justamente regular as suas funções, as suas atribuições enquanto oficiais de promotoria, né? Nos inquéritos civis, nos procedimentos preparatórios de inquéritos ou das investigações. Então, assim, esse ato normativo, que não é grande, ele é pequeno, ele tem 36 artigos pequenos, assim, precisa ler. É preciso ler, é preciso reler, é preciso ouvir as aulas se você não tem tempo, e eu entendo que vocês não têm tempo, muitas pessoas não têm tempo. Eu mesmo tive que fazer o meu dia se tornar maior para conseguir estudar tudo. É lógico, eu prestei 10 concursos, como já falei em outros vídeos, e eu fui aprovado em 5. Desses 5, 1 ou 2 apenas eu estou esperando nomeação, porque os outros não me interessam. Eu fiz mais para conhecer mesmo a banca, saber como funciona e pretendo exercer apenas o cargo, o que me interessa. Eu não vou usar o cargo público ou o emprego público apenas como um trampolim para outro cargo. Não, eu preciso tomar posse em um cargo que esteja diretamente ligado à área que eu pretendo atuar no futuro. Então, por exemplo, eu também vou prestar esse concurso da promotoria. E minha filha também. Então, pra vocês terem ideia, minha filha está comigo, eu sou separado, minha filha está comigo, vai ficar até o dia da prova, dia 31 de janeiro, vai ficar aqui em casa comigo, estudando. E assim, gente, ela estuda comigo cerca de 10, 12 horas por dia, sem exageros. No dia que nós estudamos pouco, são 5, 6 horas, ela já fala, pai, pô, estudando bem pouco hoje, né? Ou seja, tem que estudar muito. Minha filha tem 17 anos, nem tem 18 anos ainda. E assim, em direito constitucional, em boa parte do direito administrativo, ética do serviço público, atualidades, ela já está bem mais informada. É incrível, né, que um jovem de 17 anos esteja, no caso da minha filha, né, tão mal informada assim, no que está acontecendo no mundo, né? Os conflitos no Oriente Médio, os casos de atentado terrorista na França, os presidentes que foram trocados, que foram depostos, que foram mortos ao longo pelo mundo aí, entender como se deu o conflito, entender sobre os surtos de dengue, de zika vírus. Ou seja, o jovem ele não tem o hábito de ler jornais, de assistir o jornal, né? Ele prefere fazer coisas mais interessantes. E a minha filha está descobrindo isso agora. É um mundo novo para ela está gostando muito, que é o mundo da pessoa bem informada. Tá? Agora, sem muita enrolação, eu peço a paciência de vocês. Quero também agradecer
todos vocês que se inscreveram no canal aí. Eu não vivo disso, gente, eu já deixei bem claro nos outros vídeos, eu não sou um youtuber, eu apenas quero ajudar vocês. E às vezes eu me pergunto, pô, Edson, por que você se interessa tanto em postar esses vídeos se você não ganha nada? Simples, eu não sei responder. Na verdade, eu só quero dar para vocês aquilo que eu não tive quando eu estava estudando no primeiro ano para concurso. Eu não tive muita oportunidade. Todos os vídeos que eu via no YouTube eram apenas fragmentos, coisinhas pequenas de aulas interessantes que me fariam comprar alguma apostila, comprar algum curso. Eu posso recomendar para vocês. Se eu puder recomendar um curso para vocês, seria o curso da Alphacom Concursos, né? Para mim é o melhor hoje do Brasil. Temos também o Eu Vou Passar, tem também o Instituto NEAF, mas assim, o Alphacom para mim, sem desmerecer os outros mais, é o curso mais preparatório mesmo para concurso. Dificilmente você vai ver um caso de uma pessoa que está 2, 3 anos estudando com Alphacom que nunca passou em concurso, e eu sou a prova disso. Antes da Alphacom eu prestei 5 concursos e não passei nenhum deles. Depois da Alphacom eu consegui ser aprovado em 5 concursos. Então é a minha dica para vocês, vale a pena investir no seu futuro, tá? Não encare isso como despesa, é um investimento. Você vai comprar ali o curso com as videoaulas, com material em PDF, com os simulados que tem no site da Alphacom. E é isso aí, pessoal. Vamos fazer a leitura aqui dos 36 artigos do ato normativo número 664 de 2010, né, que regulamenta as funções de oficiais de promotoria, cargo que você vai assumir em breve, os inquéritos civis e os procedimentos preparatórios dos inquéritos civis e também dá outras providências. Vamos lá. Bom, começa assim. O Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público e o Conselho Superior do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 19, inciso 10, a linha A e artigo 42, inciso 11 da Lei Complementar Estadual número 734, de 26 de novembro de 1993, ou seja, a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo e considerando a necessidade de atualização do ato normativo número 212 PGJ-CGMP, eu não vou mais ler essas PGJ, essas coisas, eu não vou ler para não atrapalhar a leitura. Então, ato normativo 212 de 4 de novembro de 1999 e da consolidação das regras relativas às funções desempenhadas pelos oficiais de promotoria nos inquéritos civis, nos procedimentos preparatórios de inquérito civil e nos procedimentos administrativos para a preservação de direitos indisponíveis assegurados pelas Constituições Federal e Estadual. E mais, considerando a conveniência de reunir no mesmo ato as normas internas que regem as atividades dos servidores nos procedimentos investigatórios, de forma a criar e uniformizar a rotina de trabalho. Considerando também, por fim, a necessidade de uniformizar a tramitação dos referidos procedimentos à vista dos princípios que regem a administração pública e dos atos e dos direitos e garantias individuais, bem como deliberado pelo Conselho Superior do Ministério Público na reunião realizada em 6 de agosto de 2010. Resolve expedir o seguinte ato normativo. Capítulo 1. Da escrituração de livros, documentos e outros papéis de interesse da Promotoria de Justiça. Artigo 1º. Os procedimentos administrativos presididos por órgão do Ministério Público, instaurados nas portarias de justiça ou grupos de atuação especial, serão secretariados por oficial de promotoria ou servidor nele lotado ou, na falta, por pessoa idônea nomeada sob compromisso. Artigo 2º. A escrituração nos livros, autos e papéis devem ser sempre feitas em vernáculo, com tinta preta ou azul, indelével, seguindo-se as orientações previstas no ato número 429, sendo vedado o uso de borracha ou qualquer meio corretivo.
Parágrafo 1º. Deverão ser evitados erros, omissões, emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, efetuando-se, quando necessário, as devidas ressalvas antes da subscrição do ato, de forma legível e autenticada. Parágrafo 2º. As anotações de sem efeito deverão ser autenticadas com a assinatura de quem as fez. Parágrafo 3º. Deverá ser evitado o uso de espaço número 1 nos atos digitados ou datilografados. Parágrafo 4º. Nos autos e nos livros deverão ser evitados e inutilizados os espaços em branco. Parágrafo 5º. Os livros e papéis em andamento ou findos deverão ser conservados pelo oficial de promotoria e, se o caso, encadernados, classificados e catalogados. Artigo 3º. Nos registros dos autos e na expedição dos ofícios, requisições e notificações, o oficial de promotoria deve utilizar os impressos e papéis confeccionados segundo o modelo oficial do Ministério Público e juntar cópia nos autos. Parágrafo 1º. Nos ofícios, requisições, notificações e comunicações devem constar o número do procedimento e a indicação da Promotoria de Justiça remetente com o endereço completo, inclusive o número do código de endereçamento postal e o telefone. Parágrafo 2º. Os ofícios, requisições, notificações e comunicações devem ser encaminhados aos seus destinatários pela via postal, correio eletrônico, facsímile ou qualquer outro meio que atinja esta finalidade, devendo o respectivo comprovante de recebimento ser juntado aos autos do procedimento ou anexado à cópia a ser arquivada em pasta própria. Parágrafo 3º. Na hipótese de envio de documento por facsímile ou correio eletrônico, deve o oficial de promotoria informar esta providência nos autos e juntar o comprovante. Parágrafo 4º. Na hipótese de recebimento de documento por facsímile ou correio eletrônico, deve ser providenciada a extração ou a impressão de cópia para ser juntada aos autos. Artigo 4º. Os livros obrigatórios serão aqueles confeccionados segundo o modelo oficial do Ministério Público e serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo promotor de justiça secretário, mediante a lavratura dos respectivos termos e seguirão os modelos estabelecidos neste ato. Capítulo 2. Dos procedimentos em geral. Artigo 5º. O oficial de promotoria procederá à numeração das folhas dos autos e não poderão exceder 200 em cada volume, exceto em casos especiais decididos pelo promotor de justiça. Parágrafo 1º. Para o encerramento e abertura de novos volumes, o oficial de promotoria lançará termos de abertura e encerramento, seguindo os modelos constantes no anexo deste ato, em folhas regularmente numeradas, prosseguindo sem solução de continuidade no volume subsequente. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese será seccionada peça processual com os documentos que acompanham, podendo, neste caso, o volume ser encerrado com mais ou menos de 200 folhas. Artigo 6º. É vedado o lançamento nos autos de cotas marginais ou interlineares ou o uso de sublinhar palavras ou expressões, devendo o oficial de promotoria, ao constatar tais irregularidades, comunicá-las ao promotor de justiça. Artigo 7º. As certidões e as requisições, as cartas precatórias, que você manda para outro município, outra comarca, os ofícios, os termos de conclusão, de juntada e de data e os demais atos e termos serão elaborados por processamento de dados e seguirão os modelos estabelecidos no anexo deste ato, devendo conter de forma legível e, a fim de permitir rápida identificação, o nome, o número da matrícula, o cargo ou a função e a rubrica do oficial da promotoria que os lavrou. Parágrafo único. Não se juntará nenhum documento ou petição nos autos sem o respectivo termo de juntada. Artigo 8º. Inexistindo o prazo expressamente determinado, as requisições e notificações serão encaminhadas em até 5 dias
Quando se cuidar de notificação para comparecimento em audiência, o aviso de recebimento de correspondência deve ser devolvido e juntado aos autos até 10 dias antes da data designada, caso não haja determinação do promotor de justiça em sentido diverso. Parágrafo único. A notificação deve conter a indicação do dia, da hora e do local para comparecimento, bem como a natureza do procedimento e do fato investigado, com a advertência de que o não atendimento poderá ensejar condução coercitiva pela Polícia Civil ou Militar. Artigo 26, inciso 1º, a linha A da Lei Federal nº 8.625 de 93 e artigo 104, inciso 1º, a linha A da Lei Complementar Estadual 734 de 93, nos termos do disposto no artigo 38 do ato número 484, que é um ato que eu ainda vou fazer essa leitura para vocês, só que já aviso para vocês, é bem grande e é bem cansativo, tá? Seção 1. Da atuação dos procedimentos. Artigo 9º. Incumbe ao oficial de promotoria a manutenção, a guarda, a escrituração, os registros e a regularidade formal dos autos. Parágrafo 1º. Ressalvados os casos urgentes, o oficial de promotoria deve, no prazo de 72 horas, abrir conclusão de quaisquer autos protocolizados na promotoria para análise do órgão do Ministério Público. Parágrafo 2º. Exceto nos casos urgentes, é de 5 dias o prazo para executar as determinações do promotor de justiça. Parágrafo 3º. Nenhuma diligência ou ato deverá ser realizado sem determinação expressa do presidente da investigação, ressalvando-se atos de mero expediente, desde que estabelecidos em portaria expedida pelo promotor de justiça. Parágrafo 4º. O procedimento não deve ficar sem andamento por mais de 30 dias no aguardo do cumprimento de diligências, cumprindo o oficial de promotoria promover a conclusão ao promotor de justiça para as providências cabíveis. Parágrafo 5º. Nenhum procedimento deve permanecer paralisado além dos prazos fixados neste ato, salvo determinação expressa em sentido contrário, devidamente registrada nos autos. Seção 2. Da entrada e saída de autos da Secretaria da Promotoria de Justiça. Artigo 10. A remessa dos procedimentos ao promotor de justiça será registrada no livro de carga, devendo os campos serem preenchidos de maneira legível, com a indicação das datas de recebimento e devolução dos autos. Parágrafo 1º. O oficial de promotoria enviará os autos ao promotor de justiça no dia em que assinar o termo de conclusão, não sendo permitida, sob qualquer pretexto, a permanência dos autos na secretaria com tais termos. Parágrafo 2º. O oficial de promotoria certificará por termo de data e o recebimento dos autos remetidos à conclusão. Artigo 11. O oficial de promotoria deverá registrar no livro de carga. Inciso 1º. A remessa de representações, peças de informação e autos de inquéritos civis, procedimentos preparatórios de inquéritos civis ou procedimentos administrativos para promotores de justiça, integrantes de grupos de autuação especial que oficiam na mesma sede da Promotoria de Justiça. Inciso 2º. A retirada dos autos por advogado. Parágrafo 1º. O registro de encaminhamento e da devolução de representação, peças de informação e autos de inquéritos civis, procedimentos preparatórios de inquéritos civis ou procedimentos administrativos para promotores de justiça integrantes do grupo de atuações especiais que oficiam na mesma sede da Promotoria de Justiça. Inciso 2º. A retirada dos autos por advogados. Parágrafo 1º. O registro do encaminhamento e da devolução de representação, peças de informação e autos de inquéritos civis, procedimentos preparatórios de inquéritos civis ou procedimentos administrativos para os promotores de justiça que oficiam fora da sede da Promotoria de Justiça, designados em grupos de atuação especial ou designados para auxílio, será feito no livro de carga da Promotoria de Justiça, de origem ou em relação de remessa. Parágrafo 2º. A relação de remessa deve conter o número de autos, a indicação da Promotoria de Justiça de origem e a identificação do destinatário. Após seu recebimento, o oficial de promotoria da Promotoria de Justiça destinatária deverá datá-la e assiná-la e devolvê-la à origem. Parágrafo 3º.
a remessa dos autos de inquéritos civis, procedimentos preparatórios de inquéritos civis ou procedimentos administrativos para assistente técnico do Ministério Público, observará, no que couber, o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Seção 3. Da recepção, registro de documentos e providências preliminares. Artigo 12. Todos os documentos recebidos no Ministério Público noticiando lesão ou ameaça de lesão a interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis, sob a forma de representação ou peça de informação, independentemente de despacho, serão imediatamente anotados no livro de registro do protocolo geral. Parágrafo 1º. O registro no livro de protocolo geral obedecerá à ordem cronológica de chegada à promotoria de justiça, devendo o oficial de promotoria, sob pena de responsabilidade, efetuá-lo em 48 horas. Parágrafo 2º. Havendo apenas um promotor de justiça com atribuição para análise e conhecimento do caso, os documentos devem ser a ele encaminhados imediatamente. Parágrafo 3º. Havendo mais de um promotor de justiça com atribuição para análise e conhecimento do caso, os documentos serão encaminhados ao promotor de justiça secretário da Promotoria de Justiça para distribuição em 72 horas e, posteriormente, encaminhados ao promotor de justiça a quem foram atribuídos. Parágrafo 4º. A distribuição deve atender ao que dispuser o ato de implantação da Promotoria de Justiça ou de criação do grupo de atuação especial. Parágrafo 5º. Recebido o expediente na Secretaria da Promotoria de Justiça, devidamente despachado, o oficial de promotoria deverá registrá-los nos sistemas eletrônicos de gestão de procedimentos, seguindo a ordem cronológica, autuá-lo e cumprir as determinações do promotor de justiça na forma do artigo 14 desse ato normativo. Parágrafo 6º. Na autuação das representações, das peças de informação e dos procedimentos, devem constar os nomes dos representantes e representado, o objeto da investigação, o número do registro no sistema eletrônico respectivo e o número de registro no Centro de Apoio Operacional Civil e da tutela coletiva. Parágrafo 7º. Havendo determinação do promotor de justiça, o oficial de promotoria deverá autuar o procedimento administrativo iniciado a partir da ficha de atendimento, seguindo as regras deste ato e as previstas no ato número 619 de 2009. Parágrafo 8º. A autuação de todos os procedimentos administrativos devem conter, sempre que disponíveis, as informações indicadas no modelo 1 do anexo deste ato. Vamos lá, seção 4. Das atribuições do oficial de promotoria após a instauração do procedimento administrativo. Artigo 13. Os registros nos sistemas eletrônicos devem ser feitos no prazo de 72 horas. Artigo 14. Nos procedimentos, o oficial de promotoria deverá, primeiro, havendo determinação para a complementação da representação, a linha A, noticiar o representante para prestar informações complementares no prazo de 10 dias. E a linha B, certificar o decurso do prazo se a representação não for complementada pelo seu autor, abrindo-se em seguida a conclusão ao promotor de justiça. Inciso 2º. Havendo indeferimento da representação, notificar o representante com cópia da decisão e cientificá-lo no prazo de 10 dias para a interposição de recurso ao Conselho Superior do Ministério Público. Inciso 3º. Havendo interposição de recurso, a linha A foi vetada. A linha B, juntar os autos à petição e as razões recursais e promover a conclusão ao promotor de justiça para reexame do decidido. A linha C, mantida a decisão recorrida, o oficial da promotoria providenciará por meio de ofício a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias, sob pena de responsabilidade funcional. Inciso 4º. Decorrido o prazo recursal,
deverá ser lançada a certidão respectiva e os autos remetidos à conclusão do promotor de justiça para, configurado o disposto no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 7347 de 85, serem encaminhados no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público ou remetidos ao arquivo. Inciso 5º. Nas hipóteses do artigo 17, no ato 484 de 2006, após despacho do promotor de justiça, o oficial de promotoria deverá comunicar ao interessado o teor da decisão por meio eletrônico ou por telefone, certificando-se no procedimento. Artigo 15. Instaurado o inquérito civil, o oficial de promotoria deverá promover a autuação nos termos do artigo 18 do ato normativo número 484 de 2006, atualizar os registros e digitalizar a portaria nos sistemas eletrônicos, bem como, inciso 1º, cientificar o representante, inciso 2º, juntar aos autos cópia da publicação da instauração do inquérito civil, inciso 3º, notificar o interessado da instauração do inquérito civil por ordem do presidente da investigação. Inciso 4º, adotar as providências para que os documentos sigilosos sejam envelopados, lacrados e rubricados pelo promotor de justiça que presidir o procedimento investigatório, se possível, na presença do interessado ou responsável, com vista à preservação do sigilo na forma do artigo 69 do ato normativo número 484 de 2006. Parágrafo 1º. O recurso interposto pelo investigado será juntado aos autos e o oficial da promotoria deverá anotar a ocorrência nos sistemas eletrônicos e abrir conclusão ao presidente da investigação. Parágrafo 2º. Não havendo retratação pelo presidente da investigação, os autos serão encaminhados no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público sob pena de responsabilidade funcional. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo para interposição de recurso, o oficial de promotoria deverá certificá-lo nos autos e abrir conclusão. Artigo 16. Havendo instauração de procedimento preparatório de inquérito civil, o oficial de promotoria deverá observar o disposto no artigo 15 e parágrafos deste ato. Artigo 17. Na hipótese de instauração de inquérito civil ou procedimento investigatório por determinação do Procurador-Geral de Justiça ou do Conselho Superior do Ministério Público, além das providências indicadas no artigo 15 e parágrafos deste ato, o oficial de promotoria deverá encaminhar cópia da portaria àquelas autoridades conforme o caso. Artigo 18. Artigo 18. Na hipótese prevista no artigo 103, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 734 de 93, representação por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal ou Estadual, além das providências de caráter geral, deve ser comunicado ao representante por ofício o seu recebimento, expondo-lhes as medidas adotadas no prazo máximo de 30 dias. Artigo 19. Os prazos para interposição de recursos fluirão da data da ciência da decisão, se a notificação for pessoal, da juntada aos autos do aviso de recebimento, se a notificação for pelo correio, ou da data da juntada aos autos da publicação no Diário Oficial da instauração do inquérito civil. Artigo 8º, inciso 1º do ato normativo número 484 de 2006, valendo o evento que acontecer primeiramente. Artigo 121, parágrafo 3º do ato normativo número 484 de 2006. Seção 5 dos impedimentos e suspeição. Artigo 20. Oposta a exceção de suspeição ou de impedimento do promotor de justiça, presidente do procedimento investigatório, o oficial de promotoria, depois de autuá-la em apartado, efetuará o registro no sistema eletrônico e apensará os autos principais, abrindo-se conclusão ao promotor de justiça no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Aplica-se a esta seção, no que couber, as regras previstas no artigo 25 e seguintes do ato normativo número 484 de 2006,
Seção 6. Da instrução e da prorrogação dos procedimentos. Artigo 21. Os autos dos procedimentos permanecerão sob os cuidados do oficial de promotoria que velará pelo cumprimento das diligências nos prazos previstos neste ato. Parágrafo 1º. No caso de descumprimento de qualquer diligência, o oficial de promotoria certificará a ocorrência nos autos e abrirá conclusão para deliberação do promotor de justiça. Ou seja, joga para cima. Parágrafo 2º. Na hipótese em que houver reiteração da diligência não atendida, o fato deverá constar de novo ofício da notificação ou da requisição, anotando-se as advertências legais. Parágrafo 3º. Atendidas as diligências, o oficial de promotoria deverá promover a conclusão dos autos ao promotor de justiça. Parágrafo 4º. Havendo necessidade de realização de diligência em outra comarca e determinada a expedição de carta precatória, com caráter itinerante, artigo 106, parágrafo 3º da Lei Complementar 734 de 93 e artigos 76 a 78 do Ato Normativo número 484 de 2006, o oficial de promotoria providenciará a sua expedição e encaminhamento no prazo de 5 dias, salvo nos casos de urgência, quando poderá ser transmitida por telegrama, facsimile, correio eletrônico, telefone ou outro meio, certificando-se nos autos. Parágrafo 5º. A carta precatória será confeccionada em 2 dias. Mentira. Artigo 5º. A carta precatória será confeccionada em 2 vias, indicando-se o promotor de justiça deprecado e a diligência pretendida. Será encerrada com a assinatura da autoridade deprecante e instruída com cópia da portaria e demais documentos necessários à compreensão do seu conteúdo. Gente, vocês precisam entender o que é deprecante, deprecato, precatória. Entendeu? Isso aí eu não pretendo explicar. Não é nada complicado, é muito fácil, mas vocês têm que entender o mínimo de processo civil. E eu espero que quando vocês estiverem assistindo essa videoaula, você já tenha pelo menos dado uma lida ali no que foi pedido de processo civil. Para você saber o que é um deprecado, deprecante, quando uma comarca precisa pedir a informação de uma outra comarca, ela vai enviar uma carta precatória e aquela comarca vai ser a deprecada, enquanto essa comarca que enviou é a deprecante. Então vocês têm que entender isso aí, porque é bem comum cair em prova isso aí, né? Carta precatória, deprecante e deprecado. Nomes feios, mas que caem muito. Eu parei aonde? Tá bom. Parágrafo 6º. Na hipótese de carta precatória recebida por telefone, o oficial de promotoria deverá lavrar certidão do recebimento da comunicação, que deverá detalhar os requisitos do parágrafo anterior, transcrevendo-se por extrato a portaria de instauração. Parágrafo 7º. A carta precatória deverá ser cumprida no prazo de 30 dias a contar do seu recebimento, salvo se, justificadamente, for fixado prazo menor. Artigo 22. O oficial de promotoria deverá, ao final do prazo de 180 dias ou de prazo menor assinado pelo presidente da investigação, promover os autos do inquérito civil à conclusão para os fins do artigo 24 do Ato Normativo número 484 de 2006. Artigo 23. O oficial de promotoria deverá efetuar os registros de movimentação dos autos nos sistemas eletrônicos e digitalizar as peças obrigatórias enumeradas no aviso número... Nossa, coceira no nariz! Porra! Artigo 23. O oficial de promotoria deverá efetuar os registros de movimentação dos autos nos sistemas eletrônicos e digitalizar as peças obrigatórias enumeradas no aviso número 11/09 e a ata de audiência pública e os votos e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público relativos à promoção de arquivamento ou homologação de compromisso de ajustamento de conduta. Meu, que chato, sabe? Seção 7. Das audiências e reuniões. Artigo 24. Incumbe ao oficial de promotoria secretariar as audiências e reuniões designadas pelo promotor de justiça para instrução dos procedimentos administrativos.
Parágrafo 1º. No prazo de até 10 dias anteriores às audiências, o oficial de promotoria deverá verificar se todas as providências para a intimação de depoentes e interessados foram tomadas, comunicando eventual irregularidade ou omissão imediatamente ao promotor de justiça. Parágrafo 2º. Aqueles que forem ouvidos deverão ser qualificados mediante a indicação do nome, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, estado civil, profissão, endereço residencial e do local onde exerce a profissão, número do respectivo registro geral ou de outro documento hábil de identificação, observando-se, no que couber, as normas previstas no artigo 6º do Ato Normativo número 595, de 26 de junho de 2009. Parágrafo 3º. O termo de audiência deve ser subscrito pelo representante do Ministério Público que presidiu o ato, pelo investigado, se presente, pelo declarante ou depoente, pelo advogado, se presente também, e pelo oficial de promotoria. Parágrafo 4º. Das reuniões realizadas deverá ser lavrada ata ou elaborada ficha resumo contendo os dados previstos no artigo 2º do Ato Normativo número 1 de 2006. Seção 8. Da atuação quando do arquivamento dos procedimentos. Artigo 25. O oficial de promotorias... Ai, caramba, meu! Artigo 25. O oficial de promotoria certificará em termo a data do recebimento dos autos com promoção de arquivamento. Após concertados, os autos serão encaminhados ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias, nos termos do artigo 110, parágrafo 1º da Lei 734 de 93 e do artigo 100 do Ato número 484 de 2006. Vejam que o ato 484 é grande pra caramba, meu. Eu já tô aqui, ó. Eles estão citando aqui dentro do ato 464, o ato 484. Não, o ato 664, dentro do ato 664, o ato 484 está sendo citado. E já eles estão citando o artigo 100. Imagina quantos artigos não tem isso aí. Eu tentei começar a ler ontem, eu parei com 2 horas, 1 hora eu parei de ler, porque eu cansei mesmo. Parágrafo único. O mesmo procedimento deve ser adotado nos casos de celebração de compromisso definitivo ou preliminar de ajustamento. Artigo 87 do Ato número 484 de 2006. Artigo 26. Homologada a promoção de arquivamento ou o compromisso de ajustamento, o oficial de promotoria deve certificar o recebimento dos autos na Secretaria da Promotoria de Justiça e abrir conclusão ao promotor de justiça, anotando-se a ocorrência nos sistemas eletrônicos. Parágrafo único. É vedado ao oficial de promotoria promover a remessa dos autos ao arquivo sem determinação expressa do promotor de justiça. Artigo 27. Se o Conselho Superior do Ministério Público devolver os autos do procedimento de investigação para a realização de diligências, os autos serão conclusos para a deliberação do promotor de justiça, anotando-se nos sistemas eletrônicos. Parágrafo único. Na hipótese da rejeição da promoção do arquivamento e designação de outro órgão do Ministério Público pelo Procurador-Geral de Justiça, abre parênteses, artigo 110, parágrafo 3º da Lei Complementar Estadual número 734 de 93, fecha parênteses, os autos serão conclusos ao promotor de justiça designado, registrando-se a ocorrência nos sistemas eletrônicos e anotando-se na autuação a designação do promotor de justiça. Capítulo 3 das audiências públicas, artigo 28, designada audiência pública, abre parênteses, artigo 3º do Ato Normativo número 484 de 2006, fecha parênteses, o oficial de promotoria, no prazo de 5 dias, deverá, inciso 1º, expedir o edital de convocação, no qual constará a data, o horário e o local da reunião, o objetivo e a forma de cadastramento dos expositores e de participação dos interessados presentes, dentre outras informações, a critério do promotor de justiça. Inciso 2º,
providenciar as comunicações devidas, cuidando para que os comprovantes de recebimento sejam juntados aos autos com antecedência mínima de 10 dias úteis. Parágrafo único. Publicado o edital, o oficial de promotoria certificará sua tempestividade e afixará cópia na sede da Promotoria de Justiça com antecedência mínima de 10 dias. Tempestividade é o prazo que decadencial, o prazo para prescrever, para perder o prazo, pô. Tempestivo é dentro do tempo, intempestivo é fora do prazo. Basicamente é isso. Artigo 29. Realizada a audiência pública, será lavrada a ata circunstanciada no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. A ata e seu extrato serão encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça para conhecimento no prazo de 5 dias, contados da data de sua lavratura, certificando-se nos autos essas informações. Parágrafo 2º. A ata, por seu extrato, será publicada no Diário Oficial do Estado e afixada na sede da Promotoria de Justiça em prazo assinalado pelo Promotor de Justiça, certificando-se nos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese de realização de audiência pública, antes da instauração do inquérito civil, os atos necessários à organização e realização devem ser arquivados em pasta ou autos próprios. Capítulo 4º dos sigilos das investigações. Artigo 30. Na hipótese de sigilo, o oficial de promotoria, sob pena de responsabilidade funcional, deverá se certificar desta ocorrência e de seu alcance antes de prestar informações, expedir certidões ou entregar os autos para a consulta de terceiros. Óbvio, né? Isso aí é até autoexplicativo. Parágrafo 1º. Nos autos em que foi decretado o sigilo, a consulta é restrita ao investigado pessoalmente ou a procurador com poderes específicos, né? Lógico, o advogado dele pode ter acesso. Parágrafo 2º. O oficial de promotoria, sob pena de responsabilidade funcional, zelará pela guarda e conservação dos documentos sigilosos, lacrados na forma do artigo 69 do Ato Normativo número 484/2006, que somente poderão ser examinados pelo investigado ou seu procurador mediante requerimento escrito e autorização do presidente da investigação. Parágrafo 3º. Na autuação deve ser anotada a decretação do sigilo, assim como nos sistemas eletrônicos. Capítulo 5. Das providências relativas ao Capítulo 5. Das providências relativas ao ajuizamento da ação civil pública. Artigo 31. Recebidos os autos com petição inicial de ação civil pública, o oficial de promotoria deverá: 2 pontos. Inciso 1º. Anexar cópia da petição inicial na capa do primeiro volume dos autos do procedimento e, no prazo de 48 horas, salvo se outro prazo for fixado pelo presidente da investigação, encaminhar todos os volumes para distribuição no juízo indicado. Inciso 2º. Providenciar, a critério do presidente da investigação, a extração de cópia da petição inicial da ação civil pública, bem como das principais peças dos autos para fins de controle e acompanhamento ou formação de autos suplementares. Inciso 3º. Efetuar o registro nos sistemas eletrônicos e digitalizar a petição inicial para fins de publicação. Inciso 4º. Comunicar o ajuizamento da ação civil pública com indicação da vara e do número do processo ao Centro de Apoio Operacional, encaminhando cópia de petição inicial, da petição inicial. Inciso 5º. Atualizar os registros no livro de registro dos procedimentos que estejam registrados nos sistemas eletrônicos. Capítulo 6. Das certidões e das extrações de cópias. Artigo 32. A expedição de certidão e a extração de cópias dos autos dependem de prévio requerimento escrito e autorização do presidente da investigação, competindo ao oficial da promotoria executá-los, observadas as demais disposições no ato número 484 de 2006. Parágrafo 1º. O oficial de promotoria deverá certificar nos autos a expedição de certidão ou a extração de cópias, bem como juntar aos autos cópia da guia de recolhimento da taxa respectiva quando cabível.
Parágrafo 2º. O exame dos autos por terceiros será permitido apenas na Secretaria da Promotoria da Justiça. Não pode fazer carga dos autos, ela é vista somente lá. Artigo 33. As certidões serão expedidas no prazo máximo de 15 dias com base nas informações constantes nos autos, dos livros de registro da Promotoria de Justiça ou dos sistemas eletrônicos. Capítulo 7. Das recomendações finais e da vigência. Artigo 34. Sempre que necessário e havendo dificuldade no cumprimento das diligências determinadas, o oficial de promotoria deverá mencionar a ocorrência nos autos e abrir conclusão ao promotor de justiça para que solicite, se for o caso, apoio administrativo e operacional à diretoria-geral, ao centro de apoio operacional ou a outros órgãos do Ministério Público. Artigo 35. É dever do oficial de promotoria manter relatório circunstanciado e atualizado do acervo dos efeitos em andamento na promotoria, procedendo à sua entrega formal ao promotor de justiça que assumir a promotoria de justiça a qualquer título. Parágrafo único. O relatório deve conter breve resumo e a fase em que se encontra cada procedimento para os fins do disposto no aviso número 4 de 99. Artigo 36 e último. Este ato entrará em vigor no prazo de 30 dias da sua publicação, revogadas as disposições contrárias e, em especial, o ato número 212 de 99 e de 4 de novembro. É isso aí, São Paulo, 8 de outubro de 2010. Fernando Grela Vieira, Procurador-Geral de Justiça e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público. Depois, gente, no finalzinho do ato normativo que você baixa na internet, você vai ver ali o modelo de informação que deve constar na autuação. Então você vai ter que ver isso aqui, porque eu não vou conseguir ler. São modelos, são esqueletos de anexo, né? Tem o modelo também dos termos de conclusão na data da juntada, né? Você vai ver direitinho, até porque vocês vão trabalhar muito diretamente com essas declaraçõezinhas, né? Você tem que entender como eles são escritos. Tem o termo de conclusão, tem o termo de data, tem o termo de juntada. Você vai ter também os modelos de termo de abertura e encerramento de volumes, né? Quando você inicia um volume de um inquérito civil, do processo civil, tem uma maneira de iniciar e uma maneira de terminar. Então você vai ter que ver ali o modelo, salva no computador, digita para você ficar fera nisso aqui. É bem provável, eu desconfio que na prova de digitação será um termo desse que vão pedir para nós digitarmos. Não sei, não faço ideia. E tem o termo de encerramento e é só, gente, do ato normativo número 4... Do ato normativo número 664, era isso que eu tinha para vocês. Se vocês gostaram da videoaula, que não é bem uma videoaula, é só uma leitura, curtam aqui. Se vocês querem receber os outros documentos, as outras leituras, inscrevam-se aqui, ali, aqui, ó. E eu tenho percebido que vocês não estão lendo ou assistindo a aula de improbidade administrativa. Gente, é uma das aulas mais importantes. Ainda mais para você que é concursando, porque todos os concursos públicos, seja na esfera municipal, estadual ou federal, vão cobrar improbidade administrativa. Essas, assim, junto com o direito constitucional, noções de administração pública, Lei 8.112 de 90, vocês têm que ter isso na ponta da língua, têm que decorar. Vejam, estudem, leiam até sangrar os olhos, gente, porque você fazendo isso direitinho agora, você, quando tiver um próximo concurso, você não vai precisar mesmo estudar mais para isso. Então você vai pular. Por exemplo, abriu agora o concurso do INSS para técnico do Seguro Social. Quem assistiu a aula de improbidade administrativa vai servir para o INSS também.
Entendeu? E quem já viu, no futuro eu pretendo gravar uma videoaula da Lei 8.112. Eu pretendo gravar também uma aula do artigo 5º da Constituição. São 78 incisos e eu pretendo dar 78 exemplos para que você fique fera nisso. Porque no próximo concurso você não vai precisar mais estudar para direito constitucional. Eu, por exemplo, não estudo mais língua portuguesa, não estudo mais. Direito constitucional, não estudo mais. Direito penal, eu não estudo mais. Se eu precisar estudar criminologia, também não estudo mais. Por quê? Porque eu já estudei o suficiente. São 3 anos aí de batalha, de estudar 10, 12 horas por dia. Eu acabei, não vou falar que eu decorei artigos, eu não decorei incisos. Mas se eu for fazer uma prova e cair ali, eu vou saber se está faltando uma palavra ou se tem uma palavra a mais. Então, gente, é um conselho que eu dou para vocês. Estudem a lei de improbidade administrativa. Ela é muito importante para você, não só para esse concurso da promotoria, mas para todos os concursos em qualquer esfera do governo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer gravar essa aula para vocês e aguardem as próximas aí. Valeu e estudem até sangrar os olhos. E para você que está sentindo falta dos livros que ficavam aqui atrás, é que eu estou gravando hoje num outro cômodo, mais perto do meu outro computador, né? Eu tenho aqui, só para você ter uma ideia de como eu faço essas gravações, eu tenho na minha frente aqui um notebook, a câmera filmadora, é lógico, e aqui no meu lado direito tem o meu computador, né? Onde eu vejo outras aulas. Na verdade, eu estou usando ele hoje numa tela branca para melhorar um pouco a iluminação. E eu não gravei no outro cômodo, minha casa é um ovo, tem só 2 cômodos. Eu não gravei lá porque tem muito barulho e é muito apertado, porque vocês não acreditam, mas a minha estante de livros fica na minha cozinha. E esse é o meu quarto. E é só o que eu tenho na minha casa. Então, eu achei mais confortável aqui. Então, os livros continuam ali, tá, gente? Inclusive, eu quero... eu não quero nada. É isso aí, galera. Valeu.